Uma doença está atacando lavouras de café conilon. Os pesquisadores ainda não identificaram o fungo causador, mas já orientam produtores para evitar que ele se espalhe. É o que a gente mostra no Espírito Santo. Ao andar pelos cafezais, já dá para perceber galhos e frutos todos secos. A doença atingiu 15% dos 42 hectares dessa lavoura, que fica em Jaguaré. Prejuízo que tem deixado produtores de café conilon preocupados no Espírito Santo. O prejuízo é grande, porque você tem uma diminuição do número de plantas por hectare, automaticamente você tem mais mato, né? Você gasta mais com insumos para poder controlar esses matos e a produtividade cai. A doença surgiu aqui no Brasil pela primeira vez em 2012. 2 anos depois, atingiu as lavouras do Espírito Santo. Normalmente, a doença ataca os pés de café conilon. O agrônomo e pesquisador da Fundação Procafé, José Machello, explica que a origem da doença não é conhecida. O fungo ainda não foi identificado e, por isso, não é possível dar um nome a ela. Ao fazer um corte na planta, dá para perceber o estrago. O fungo ataca pelo caule. A parte mais escura está seca. Foi toda perdida. Inicialmente, ele entope o vaso, não deixa a seiva que vem alimentar o galho. Então, o galho acaba morrendo. Primeiro um galho, às vezes, depois acaba matando a planta como um todo. A lavoura de café tem um momento certo de fazer a poda. Mas esse cuidado pode ser um grande vilão. Os pesquisadores perceberam que o fungo só age depois da primeira poda. Tem que ter cuidado, porque na hora de podar, a ferramenta que pega uma planta doente transmite para outra. Por isso que o café novinho não dá, porque ainda não podou. Quando começa a podar, você começa a transmitir a doença. Mas então o que fazer para evitar a doença? É preciso desinfetar os equipamentos usados para o corte da planta e o próprio pé. E para isso a gente usa uma mistura de um fungicida com desinfetante. O desinfetante é o comum, a água sanitária diluída, é o hipoclorito de sódio, é um desinfetante. E mais um fungicida para durar mais esse efeito de desinfecção. Nessa outra propriedade em Aracruz, são 150 hectares de café conilon. 30% da plantação foi comprometida pela doença. Por aqui, um detalhe chamou a atenção. Algumas plantas resistiram ao fungo. É um clone, é uma construção genética diferente, então é uma planta resistente a essa doença. Já essa aqui do lado é o outro clone, foi plantado em linha, então esse clone aqui se mostrou muito suscetível à doença. Então, a genética é a solução definitiva para esse problema. Se após os cuidados iniciais a doença voltar a aparecer, é preciso a erradicação permanente das plantas. Por isso, o Edson vai fazer a troca dos pés doentes por clones mais resistentes. O que a gente tem ideia aqui é erradicar essas plantas e entrar com plantas novas, com clones mais resistentes, que a gente observe que existem clones menos vulneráveis a essa doença. O INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, também estuda a doença. O agrônomo José Aires Ventura explica que a amostra das plantas foram coletadas e estão sendo analisadas para tentar identificar o fungo causador. Se isolou fungos, dentro dos fungos nós procuramos olhar as espécies do gênero Fusário e nós separamos duas espécies, dois isolados de Fusário que estavam associados a amostras de café da região de Linhares e de Aracruz. Bom, o facto de ter um Fusário não quer dizer que seja um agente infeccioso, ele pode ser secundário, né? E nesse caso agora nós temos que fazer a inoculação em mudas. Essa inoculação é para comprovar se aquele fungo que foi isolado realmente ele causa a doença ou não. Enquanto o agente causador não é identificado, o agrônomo Machello diz que os produtores devem ficar atentos para que a doença não se alastre. Tem lavouras mais velhas que já estão podando mais tempo, tem 10, 15, 20% de plantas mortas. Outras têm 1, 2, 3%, ela está evoluindo à medida que vai contaminando. O Espírito Santo responde por mais da metade da produção de café conilon do país.